Querido irmão, querida irmã, a especialíssima palavra de Deus deste quarto e último domingo do Advento, nos colocando às vésperas do Natal do Senhor, nos traz algumas lições muito fortes, baseadas em torno do próprio tema central do Natal, a misteriosa e maravilhosa encarnação. Deus entra na história. E não entra de qualquer modo, entra fazendo-se um de nós. Até então, desde o início da história humana, Deus muitas vezes e de muitos modos tinha se comunicado com a humanidade. Deus se fez ouvir, se manifestou de tantas formas. Podemos lembrar algumas? Por exemplo, lá no chamado de Abraão, o pai da fé, em que Abraão escuta aquela voz que o chama a uma nova aventura, deixar o seu lugar, buscar uma outra terra, acompanhado e abençoado pelo Senhor. Ou aquela manifestação de Deus extraordinária a Moisés, na sarça ardente, aquela árvore do deserto que queimava, mas não se consumia, e daquela voz, daquela árvore sai a voz de Deus, que se dirige a Moisés e começa declarando a santidade daquele lugar e depois declarando também a Moisés que Deus ouve o clamor, ouve o sofrimento do seu povo e desce para ajudá-lo. Assim, todo o Antigo Testamento está permeado por comunicações de Deus à humanidade. Com a encarnação, com o Natal, Deus deixa de se comunicar, deixa, por assim dizer, de mandar recado e entra na história. Se faz um de nós. É um mistério tão forte e bonito esse. Deus que, para se fazer próximo de nós, se torna um de nós. É o ápice da proximidade, e a proximidade é o jeito de Deus, é o estilo de Deus. E Deus então se aproxima de nós, fazendo-se um de nós, entrando a partir da nossa própria experiência na humanidade. A primeira leitura é tirada do profeta Isaías, que nos acompanhou durante todo o período do Advento, e aqui acontece um diálogo muito curioso de Deus com Acais sobre o sinal. Deus sugere a Acais que peça a Deus mesmo um sinal. Acais se nega e dá uma lição bonita. Nós não devemos viver a relação com Deus na lógica dos sinais, no sentido de ficar exigindo que Deus nos mostre ou não nos mostre sinais, como que se nós dependêssemos dos sinais para crer e para agir. Acais não aceita. Mas Deus, então, mesmo se admirando da sabedoria de Acais, que se nega a pedir um sinal, diz que mandará um sinal. Mas será o sinal definitivo. Ou seja, não será mais necessário pedir que Deus se manifeste, porque a sua manifestação definitiva é justamente esta. E leio o trecho da Escritura. Deus mesmo vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel. Deus subverte a lógica da biologia e faz com que uma mulher sem uma relação sexual, sem a participação de um homem, possa gerar a vida, dar à luz. Essa profecia, por óbvio, se concretiza em Jesus Cristo, se concretiza em Maria, essa virgem bem-aventurada, escolhida por Deus. O Evangelho nos traz justamente esse mistério. Nos conta Mateus, no capítulo 1 do seu Evangelho, que Maria estava prometida em casamento a José e ela ficou grávida sem que eles tivessem qualquer relação sexual antes mesmo de coabitarem. E quem a engravidou foi o próprio Espírito Santo. Deus mostra que a sua força está acima de qualquer outra força. Inclusive a natureza, a biologia, a medicina, o corpo humano, Deus tudo pode, nada é impossível para Deus. Acontece então, como nós sabemos, que para José aquela notícia não chegou muito bem. E o Evangelho de hoje trata exatamente desse aspecto, o pós
anunciação do anjo a Maria. Há duas características de José descritas no Evangelho de hoje. Era justo, né? E numa outra tradução a gente encontra também que era piedoso. E José, justamente por ser um homem justo, decide abandonar Maria em segredo. Esse é um gesto de extraordinária grandeza. O que aconteceu na visão de José? Procure entender comigo o que aconteceu na visão de José. A sua bela e amada noiva apareceu grávida. É óbvio que José não tinha como imaginar que aquela gravidez seria a primeira da história, né? E de lá para cá a única, feita dessa forma, por ação do Espírito Santo, sem a participação de um homem, sem a relação sexual. Para José, a sua amada o havia traído. Mas o amor era tanto, o desejo de bem desse homem em relação a Maria era tanto que ele decide assumir para ele a culpa. Porque se ele dissesse a alguém, Maria sofreria a pena de morte por apedrejamento. José decide então assumir a culpa. Se ele a abandonasse, ele levaria a culpa e ela ficaria livre. Ele não poderia mais voltar àquele lugar. Teria que começar uma vida do zero, com o sofrimento de ter deixado tudo para trás e de ser traído por sua amada. Sempre por uma lógica do bem. Nesse contexto aparece o anjo, também a José, em sonho. É impactante esse fato. Impactante por si só. O que costuma acontecer com a gente quando a gente tem um problema muito grave e aparentemente sem solução ou com uma solução super difícil diante da gente? O que a gente faz? A gente perde o sono. Não consegue dormir à noite. José dormiu. Qual é o significado profundo desse fato narrado pelo Evangelho? José era um homem de fé. Era um homem de confiança em Deus. José sabia que Deus não o deixaria, não o abandonaria. Mesmo diante do maior problema de sua vida, José foi capaz de dormir tranquila e profundamente, porque sabia que Deus estava no comando. Essa capacidade de não perder o sono diante das adversidades da vida é típica de quem tem uma fé profunda. Precisamos aprender com José a não perder o sono, mas a crer no Senhor, confiar no Senhor, mesmo quando tudo parece sem saída. E qual foi a resposta? Deus o amparou. Deus veio ao encontro de José no sono, no sonho. E ali disse a José: não tenhas medo, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, ela concebeu da ação do Espírito Santo, ela dará à luz um filho e tu porás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos pecados. Jesus significa Deus salva. Emanuel, dito pelo profeta Isaías na primeira leitura, significa Deus está conosco. Quando acordou, termina o texto de hoje, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. A Bíblia inteira não nos traz uma única palavra dita por José. Era um homem de profundo silêncio. Não era dado ao falatório, aos discursos, mas sim a uma confiança profunda e a um fazer por Deus. José nos mostra a prontidão no acolher e realizar a vontade de Deus. Um homem extremamente aberto à vontade de Deus, que se deixou moldar pela vontade de Deus e teve um papel absolutamente central na história da salvação. Ao dar a Maria e a Jesus o próprio amor encarnado, o próprio Deus encarnado, a proteção, a segurança e o cuidado necessários. José foi o primeiro guardião de Deus na história humana. Foi o primeiro protetor da palavra de Deus. Foi, na família de Nazaré, essa imagem da humanidade que se abre ao desígnio de Deus, da humanidade que acolhe o projeto do Senhor, adere
e faz acontecer o desejo de Deus na história. Que São José nos ajude, né, a viver bem estes últimos instantes antes do Natal do Senhor e a viver bem toda a nossa vida. Sempre nessa lógica, abertura a Deus, prontidão para realizar a vontade de Deus. Quais são as consequências disso? Deus entra na história e dela não sai mais. Deus transforma a partir de dentro a vida e a história e faz tudo valer a pena, que vale a pena também para nós. Bom domingo, boa semana e bom Natal do Senhor.